Eu vou te mostrar nesse vídeo como não arrematar imóveis em leilões. Como não fazer isso? Não faça isso. Eu vou te mostrar um caso real que aconteceu dia 25/11 e que eu ia entrar nesse leilão, né, para um mentorado nosso aqui, mas em cima da nossa avaliação, eu falei, não compensa. Mas esse imóvel foi altamente disputado. A pergunta é, se tem problema, como que esse povo tá disputando esse imóvel? Ou eles não sabem, né, o que está acontecendo ali e não fizeram a análise correta. Então, olha só, quando você vai entrar no leilão, a primeira coisa, você vai identificar a oportunidade. A primeira análise que você vai fazer é de mercado. Para ver quanto vale esse imóvel, por quanto compensa arrematar, ok? Se a tua ideia é fazer ganho de capital, vender esse imóvel depois. Logicamente que depende, você quer patrimonializar, você quer um imóvel e quer fazer renda, né? Ou seja, vai alocar ou vai colocar no Airbnb, ou, né, por temporada, coisa desse tipo, lógico, mas tem que ser feita uma análise. Feita a análise de mercado, você tem que fazer a análise da documentação para ver o que tem ali de problema, né, que possa impedir, de repente, você arrematar e não levar, não conseguir transferir o imóvel, ou ficar anos aí discutindo. Porque, mas se a gente está comprando um imóvel em leilão, o retorno desse capital, seja com a locação, seja com a venda, é que vai dizer se o negócio foi bom ou não. Então, o imóvel ele tem que ter liquidez? Sim, mas a documentação pode ser um ponto que impeça a liquidez do imóvel. Então, você tem que saber fazer análise da documentação. E depois tem, né, as outras fases aí, né, se caso vier arrematar, você tirar aí a eventual gravames, ônus, né, e transferir o bem, vender, tudo isso. Bom, mas o que eu quero pontuar aqui para você um caso real. Olha só esse caso aqui, tá? O que que aconteceu? Olha só, um apartamento no Alphaville, Centro Industrial em Barueri. Esse imóvel aqui, tá escrito aqui, ó, foi vendido. Foi vendido. Olha a avaliação desse imóvel aqui. Em média, né, 654 mil reais, valor de avaliação no processo. Isso aqui é um leilão judicial. E aí, olha aqui, o segundo leilão começou os lances a partir de 327 mil reais, segundo leilão. Qual data? Tá aqui, ó, 25 de novembro. Agora, recente. E esse imóvel foi arrematado por 632 mil reais, 0,49 aqui, ó, fora os 5%, né, do leiloeiro e outras despesas que todo imóvel tem. Então, por exemplo, você tem que ter uma planilha de viabilidade financeira para saber todos os custos, né, que vão envolver essa arrematação. Então, você vai pagar a comissão de leiloeiro, né, você vai pagar eventuais dívidas, dependendo do que o edital estiver dizendo, mas você vai pagar ITBI, você vai pagar outras taxas, né? Então, olha só, 632 mil reais por um imóvel que aqui na justiça foi avaliado em 654 mil reais. Só por aqui já dá para entender que essa pessoa que arrematou não está pensando em ganhar dinheiro vendendo esse imóvel. Okay? Não está. Ah, por que não? Porque a margem é muito curta. Se colocar aqui todas as despesas que ele vai ter com a arrematação, ou seja, os custos com a arrematação, lógico, não vai ter lucro nenhum aqui, zero. Então, penso, né, que a pessoa ou está comprando esse imóvel visando a locação desse imóvel, ou visando morar no imóvel. Fora isso, né, não dá para entender por que faria isso, mas ainda assim tem outros problemas. O primeiro problema é a questão do valor. E o valor de liquidez que nós chegamos para esse imóvel foi de 550 a 580 mil reais, valor de liquidez. Então, quando você compra um imóvel no leilão, você tem que olhar o valor de liquidez, tá? Valor de liquidez. É o que importa. Porque não é o valor de mercado, senão você é mais um vendendo, mas pode ser que seja um imóvel altamente, né, que tenha muita liquidez. Esse imóvel realmente ele tem liquidez, sim, é um imóvel muito bom. Mas tudo que é muito bom tem muita competição. Uma forma que, de repente, era você comprar antes do leilão. Existe possibilidade? Sim, existe possibilidades. Eu ensino isso dentro da minha mentoria, inclusive, como, né, em alguns casos, você consegue comprar antes do leilão, tá? Isso é possível. Quando se trata de um imóvel, né, com alta liquidez, né, onde a gente já prevê uma alta concorrência. Então, existem algumas estratégias que você pode adotar. Então, nesse caso aqui, o valor de liquidez que nós chegamos para esse imóvel foi de 550 a 580 para vender depois de arrematado. Então, não compensaria, logicamente, muito bem arrematar nesse valor alto que foi. Então, esse é o primeiro problema. Numa análise de mercado, esse imóvel não passou na nossa análise de mercado. Mas existe uma outra questão aqui
que é a análise da documentação. Olha só, quando nós fizemos a análise da documentação desse imóvel que foi arrematado e teve briga, inclusive, olha só. Primeira questão, o devedor, ele foi intimado, né, ele foi citado para ação, para responder, para se defender na ação e não respondeu. Quando uma pessoa é citada para responder e ela fica quieta, ela não responde, ela não põe advogado, então diz que ela está revel. Então o processo está à revelia, ou seja, o devedor, ele está sabendo da ação, mas ele não se defendeu e deixou a coisa correr solta, ok? Ok, pode fazer isso? Pode. Aí você fala, nossa, que bom, o cara está revel. Mas você tem que seguir um entendimento da jurisprudência, né? Jurisprudência são decisões dos tribunais sempre no mesmo sentido. Aí se cria uma jurisprudência. Então, nesse caso, ainda que o devedor, o executado, seja revel, ele não se defende, há muitos entendimentos no sentido que, nesse caso, ele teria que ser intimado do leilão. Intimado da penhora, intimado do leilão, certo? Por quê? A lei diz que, no caso do revel, ele pega o processo da forma que tiver, certo? Então, se ele está revel, ele não vai receber as intimações, e se ele vier para o processo, ele pega da forma que está. Esse é o entendimento geral. Porém, há decisões e entendimentos específicos sobre leilão. Nesse caso, diz que no caso de leilões, ainda que seja revel, ele tem que ser intimado do leilão, intimado da penhora, intimado do leilão. Okay? Então, há entendimento para os dois lados. Eu não entraria nesse leilão. Não, por quê? Porque se tiver depois um advogado, ou ele está esperando, tem réu que faz isso, tem executado que faz isso, ele espera o leilão e depois ele começa a discussão para, né, deixar a coisa correr e brigar, discutir. Se ele pega um bom advogado, o advogado vai pegar esses entendimentos e vai colocar aí. Tá certo? Então, isso pode o quê? Criar uma demora em regularizar a situação desse imóvel. Essa é uma questão, por qual a gente também não entraria nesse leilão. Uma outra situação é que no edital, o número da matrícula desse imóvel não é o número correto do imóvel, é o número geral, porque como é um prédio, então existe a matrícula mãe, que é a matrícula, né, de todo o empreendimento, e assim que o imóvel ele fica pronto e tem o habite, ele vai tendo as matrículas individualizadas. Então, a matrícula, na verdade, é outra, não é essa. Apesar disso ter sido discutido lá no processo, mas não houve a correção. O que foi levado a leilão foi o objeto de uma matrícula que não é só do imóvel, é de todo o empreendimento, entende? Isso já é uma regularidade que, dependendo isso na mão de um advogado um pouco mais esperto, ele vai usar isso e tentar anular e fazer novamente esse leilão, ok? Ou seja, de qualquer forma, pode haver um debate, em qualquer momento. Isso é um risco, mas pode também não acontecer e tudo correr bem. Mas existe aí o risco que nós evitamos. Para que eu vou correr esse risco de ficar enrolado com essa documentação? Isso é uma possibilidade. Ele está revel, mas ele pode comparecer ao processo em qualquer momento. E de repente isso seja até uma estratégia, não sei. Então, eu evitaria esse tipo de leilão. Não arremataria, porque na análise da documentação não passaria. Por que não passaria? Porque quando nós estamos fazendo investimento, nós não estamos aqui comprando um imóvel, né, depende para moradia, dependendo do que for, você pode ganhar tempo. Estou comprando uma moradia, estou com tempo, não quero ganhar dinheiro, então eu deixo a coisa correr. Agora, se você é um investidor, você quer fazer dinheiro com leilão de imóveis, você vai evitar esse tipo de situação onde há um risco da demora. Porque o que vai dizer se você lucrou ou não com o leilão é o tempo de retorno do seu capital. Mesma coisa eu te perguntar, 10% é um bom lucro? Depende. Se for para um mês, se meu capital retornar com um mês, com esse lucro de 10%, é maravilhoso. E 100%? É um bom lucro? Se voltar em 2 anos, em 3 anos, não é, porque tem coisa melhor. Então, o retorno do capital, ou seja, a venda do imóvel, né, ou você colocar o imóvel para alocação, seja lá o objetivo que você tiver, quanto antes isso se cumprir, né, se realizar, isso vai dizer se você lucrou ou não na operação. Então, cara, não arremate imóveis onde há risco da demora, porque isso significa que o teu lucro vai ser reduzido. Quanto mais demora, menor o lucro, ok? Então, faça análise de mercado do imóvel e análise da documentação. E esse é um caso real que eu estou te dizendo, a gente não entrou
nesse leilão exatamente por isso. Isso tudo está dentro do meu curso, mas como comprar antes do leilão? Como comprar após o segundo leilão? Existem algumas estratégias que eu ensino isso em mentoria. Mentoria de acompanhamento e implementação do meu método arrematação acelerada. E isso eu faço somente para imóveis de alto valor. Então, se você tem capital a partir de R$ 800.000, se quiser o meu acompanhamento da minha equipe, ter acesso ao meu ecossistema, né, ter acesso aos meus parceiros de negócio, ou seja, comprar, arrematar imóveis onde já se tem um interessado, um comprador interessado, nós temos esse tipo de parceria também. Então, se você quiser o meu acompanhamento da minha equipe para acelerar as suas arrematações de imóveis de alto valor, a partir de R$ 800.000, você clica aqui abaixo em algum link, vai ter aí um formulário para você preencher, e aí você vai agendar uma call comigo, a gente vai conversar. Se você tiver perfil, realmente precisar do meu acompanhamento para a implementação do meu método de arrematação acelerada, de fazer negócio juntamente, né? A gente vai fazer isso com você, toda a minha equipe, eu e a minha equipe. Não é para você, é com você, para você aprender como a gente faz isso na prática, ok? É só você preencher aí o formulário e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você. Ah, eu não tenho capital de R$ 800.000 ou mais. Cara, compra o meu curso Arrematação Acelerada. Se você for advogado, tem o Especialize Leilões, que é específico para advogados, para saber dominar esse mercado que é maravilhoso, que é o mercado do leilão de imóveis. Então, fica a dica aí para você e a gente se vê no próximo vídeo.